Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, que coisa maravilhosa. É bom demais poder celebrarmos ao Senhor. O desejo do meu coração é que aí na sua casa você tenha também erigido esse altar de louvor e adoração ao Senhor, e que você tenha realmente tido essa comunhão, essa intimidade com Ele, como estamos tendo aqui. Não há barreiras para o Senhor. Por isso, aí onde você está, assim como aqui onde nós estamos, nós podemos experimentar do sobrenatural de Deus. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando conosco aqui nas redes sociais. Pastor Valderi acabou de mandar a mensagem aí, a Marta, a Neide, os irmãos que estão nos acompanhando aí, os irmãos aqui da igreja que estão acompanhando pela live, que estamos agora só com o culto online. Eu queria reforçar para você, nessa noite, a ideia para que você possa compartilhar. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite, a respeito de Jó, do livro de Jó. Algo que quebrou um paradigma muito grande no meu coração. Deus vem falando comigo a respeito dessa palavra já há algum tempo, meses, e eu venho buscando graça do Senhor para poder ministrar isso aos irmãos. Li o livro algumas vezes, mas eu sei que somente a graça do Senhor é que pode nos capacitar para poder transmitir realmente aquilo que nós temos recebido do Senhor para o seu coração. Eu creio que para a grande maioria das pessoas, um paradigma será quebrado nessa noite. Você verá Jó de uma outra forma, porque hoje eu quero falar sobre o legado de Jó. E o título da mensagem é: o legado de Jó não é paciência. Você precisa conhecê-lo. Nós temos aprendido durante toda a nossa vida cristã, pelo menos foi assim comigo, pode ser que não tenha sido com você, que o livro de Jó é um livro que fala de paciência, que Jó é um símbolo de paciência, que todas as pessoas, quando vão falar a respeito de paciência, falam a respeito de Jó. E nós queremos entender um pouco mais aprofundadamente o que é que Deus tem para ministrar ao nosso coração através do livro de Jó, através da vida de Jó, porque eu acredito que a lição da paciência seja uma lição que tem sido usada para tirar realmente o verdadeiro foco daquilo que é o propósito pelo qual nós recebemos essa mensagem através da Bíblia Sagrada. Então que o Senhor possa mover o seu coração, que você possa compartilhar realmente essa mensagem e que o Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Vamos dar uma passeada pelo livro. Eu sei que o tempo nosso é exíguo e nós não temos condições de falar sobre todo o texto, mas eu quero garantir para você uma coisa: você nunca mais verá Jó como você via antes. Você nunca mais lerá o livro de Jó da mesma forma que você lia antes. Vamos entender que legado é esse, o que é que nós precisamos compreender e que lição nós precisamos tirar da vida deste homem que Deus provou profundamente e que cumpriu o propósito dele na vida, no sofrimento e em todas as circunstâncias. Quero orar com você antes de iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, quero clamar ao Senhor neste momento, para que o Senhor possa, pela tua infinita graça e misericórdia, falar profundamente aos nossos corações, Deus. O Senhor conhece a minha limitação, o Senhor conhece, Senhor, as minhas falhas, a minha falta de sabedoria, de entendimento. Mas para chegar diante da tua igreja, diante do teu povo, diante, Senhor, de todas essas pessoas
que ouvirão essa mensagem, eu trago no meu coração a confiança de que o Teu Espírito é aquele que fala aos nossos corações, muito além daquilo que eu posso falar-lhes aos ouvidos. É com essa confiança, Senhor, que nós nos dispomos a compartilhar o pão que recebemos do Senhor nessa noite. E faço minhas palavras do apóstolo Paulo, que assim como recebi do Senhor, eu quero entregar aos meus irmãos também nessa noite. Mas eu sei, Senhor, das minhas limitações, e eu clamo a Ti, em um nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de mim, e pelas Tuas infinitas misericórdias, fala aos nossos corações. Que o Teu Espírito não seja limitado, que o Teu mover não seja mitigado pela minha falta de sabedoria, de conhecimento, Senhor, de estudo. Mas eu clamo para que o Senhor fala, Senhor. Deus, nesse tempo tão difícil, Senhor, em que a população mundial está passando de uma forma em geral, nós precisamos entender melhor esse legado, meu Deus. Por isso, pelas Tuas infinitas misericórdias, fala aos nossos corações essa noite. Que cada um dos Teus filhos possam entender através do Teu Espírito, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, assim como o Senhor me fez ver. Faze-nos enxergar, Senhor, nessa noite, a exuberância do Teu poder, da Tua graça e do Teu favor, daquilo que o Senhor quer nos falar através deste livro, dessa história, Senhor, tão tremenda que o Senhor deixou registrado para nós. E em nome do Senhor Jesus, desde já nós Te agradecemos e declaramos, Senhor, que toda glória, toda honra, todo louvor pertencem somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu estava falando, nós estamos sempre ouvindo a respeito de Jó, do legado de Jó, a respeito da paciência. Mas eu queria discorrer com os irmãos a respeito desse tema, buscando mostrar, porque quando nós lemos o livro de Jó, se nos atermos mesmo para todas as suas falas, nós perceberemos que não há paciência alguma em relação a Jó, ou de Jó para com Deus. Pelo contrário, é claro que quando nós lemos sob as lentes que já nos foram colocadas, nós tentamos encaixar todas as coisas dentro da paciência. Não, ele realmente foi paciente, ele realmente se manteve paciente, e corrobora com isso, queridos, inclusive, traduções mal feitas da palavra de Deus, traduções que eu não sei se por desconhecimento, ou até mesmo por essa tentativa de desviar o verdadeiro foco daquilo que é o propósito dessa história de Jó ter chegado até nós, trazendo essa ideia de Jó como sendo um homem paciente. E eu digo que corrobora com isso traduções que são mal feitas. Não vou citar quais traduções, mas talvez, se a sua tradução estiver escrita assim, você já pode tê-la como uma delas. Abra a sua Bíblia aí em Tiago capítulo 5, do versículo 10, e veja se o termo que está traduzido aí, referindo-se a Jó, se o termo é um termo de paciência ou não. Então nós vamos ver que por causa de algumas traduções, antigamente nós tínhamos aqui em Tiago capítulo 5, versículo 11, falando a respeito da paciência de Jó, que Jó tinha sido muito paciente, e porque ele tinha sido muito paciente, ele havia tido um final muito tremendo diante de Deus.
Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram paciência, dizem algumas traduções. Na Nova Versão Internacional já traz perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Eu não sei se a sua tradução traz paciência, mas o termo traduzido do original, ou do vernacular, porque o original não existe, o termo traduzido da língua original, eu já expliquei sobre os irmãos aqui em outras pregações, é upomone, e ele não fala de paciência, é uma tradução mal feita, fala de constância, fala de tolerância, fala da característica de alguém ou de uma pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade até o fim, mesmo diante de tribulações, mesmo diante das piores provações. Mas principalmente por causa desse texto de Tiago, mal traduzido, foi-se implantado o entendimento de que o que Jó tem a dizer para nós, é para nós sermos pacientes no meio da tribulação. E muitas vezes essa paciência vem falando para nós em relação a um posicionamento que não é o posicionamento que a palavra de Deus traz. Como se nós não pudéssemos arguir com Deus, como se nós não pudéssemos levantar a nossa voz e colocar diante de Deus as nossas queixas, as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas agonias, como se nós tivéssemos que aguentar tudo calado, e não é isso que a palavra de Deus diz. E talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja amargurando os momentos terríveis, exatamente por falta de conhecimento, porque você acha que diante da circunstância que você está vivendo, você precisa ter uma paciência que a Bíblia não diz a respeito disso. E muitas vezes nós olhamos e até mesmo lendo ou sem ler Jó, obrigado querida, nós ficamos ligando isso, as atitudes dele a uma paciência, e que ele suportou todas as coisas, e que nós temos que suportar tudo calado mesmo, que nós não podemos abrir os nossos lábios, grande harã, um pecado terrível, se nós começarmos a falar diante de Deus aquilo que está no nosso coração. Ou quantas vezes você já não pensou como eu, que se você falar o que você está pensando ou o que você está sentindo, Deus nunca mais vai olhar no seu rosto. E nós julgamos muitas vezes que não temos o direito de falar diante de Deus, de abrir o nosso coração, de rasgar o nosso coração. Sabe, queridos, e Deus tem falado muito profundamente comigo, e eu queria, para não tomar muito tempo, porque senão vamos ficar muito tempo aqui, eu queria que você acompanhasse comigo, para que você tivesse uma visão diferente de Jó. O capítulo 1 de Jó vem falando a respeito da história dele, todos nós conhecemos, um homem que vivia lá na terra de Uz, era muito rico. Jó não era apenas rico, ele era respeitado. Jó era aquilo que seria o ápice que um ser humano pode atingir na sua vida. O livro de Jó diz, e o próprio Jó diz, quando ele entrava na cidade, queridos, o povo saía da frente, quando ele falava, todo mundo abaixava a cabeça, colocava a mão na boca, quando ele acabava de falar, ninguém ousava dizer mais nada. Ele ajudava os pobres, as viúvas, nenhuma viúva ficava sem sustento, porque ele ajudava. Ele diz, nunca ninguém na minha cidade passou a noite na rua, porque a porta da minha casa esteve sempre aberta para os sofredores, para aqueles que estavam passando. Era este homem aos quais os reis e os comandantes buscavam conselhos. Ele dizia que o rosto das pessoas brilhavam quando ele falava, por causa dos seus sábios conselhos. Era um homem em todos os sentidos, um homem que era bem sucedido. Então a palavra do Senhor diz que, vocês conhecem a história, houve um dia que o Senhor estava lá, prestando contas com os anjos, Satanás também se apresentou, e o Senhor conversa com ele, e tem toda essa história, vocês conhecem o enredo, e o Senhor dá autorização para que ele pudesse provar a Jó, para que ele pudesse realmente colocar Jó numa situação, para que fosse averiguado a fidelidade de Jó. Veja que o que começa a estar delineado para a trajetória da história
não é que seria provado a paciência de Jó, mas o que seria provado de Jó era a sua fidelidade. Porque Satanás diz, ele não é à toa que ele serve a você, não é à toa que ele é fiel a você. Você dá tudo, você cercou ele, blindou ele, parafraseando, sabedoria, riqueza, filhos bonitos, honra, ele tem tudo que quer, agora tira isso para ver. E aí o Senhor dá autorização, Satanás destrói ali tudo que ele tinha, Jó continua, não arreda o pé, continua firme, continua na sua fidelidade, e ele diz, depois diante de Deus, pele por pele, né, o homem dará tudo que tem pela sua vida. A questão de Jó é a vida dele, né? Enquanto ele tiver vida, agora tira a saúde dele para ver se ele não vai negar você no seu rosto. E o Senhor dá também essa autorização. E aí nós vemos Jó falando aquela célebre frase, né, aqui no capítulo 1, versículos 21 e 22, Jó capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz, né, ao ouvir toda aquela desgraceira que tinha acontecido, ele diz, nu saí do ventre de minha mãe, ou saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós vemos aqui algo excepcional, um posicionamento digno realmente de um grande servo de Deus, um homem inabalável diante de Deus. Jó reconhece que o Senhor havia dado e o Senhor havia tomado. Acontece que a situação começou a demorar. Jó pensava, não, eu sou um homem que sirvo a Deus, que faço o que é bom, esse negócio vai passar. Mas os dias foram se passando, os filhos daqueles homens que não eram dignos, segundo ele, nem de apacentar os seus rebanhos, agora faziam canções para humilhá-lo. As pessoas maneavam a cabeça, ele estava jogado na terra, se coçando com um caco de telha. A Bíblia fala que vieram alguns amigos de Jó para falar com ele. De Temã veio Elifaz, de Suá veio Bildade, e de Naamate veio Zofar, e eles eram amigos de Jó, queriam consolá-lo, mas quando eles viram a situação terrível que Jó estava, ou na qual Jó estava, de longe eles já, ao chegarem, rasgaram as suas roupas, jogaram terra na cabeça, e passaram 7 dias, só sentado do lado de Jó, chorando ali com ele, dizendo, a situação é feia mesmo, o trem é feio. Depois de 7 dias, a palavra do Senhor diz que Jó resolveu abrir a boca, e até ali estava uma maravilha, mas a partir do momento que Jó resolveu abrir os seus lábios, a partir do capítulo 3 do livro de Jó, você vai ver que aquele homem que as pessoas dizem paciente, já não guardava mais a paciência em seu coração. Ele já começa, quando ele abre a boca, amaldiçoando o dia que ele nasceu. Será que isso é papel de um paciente? De alguém que tem muita paciência? Ele já abre o seu discurso amaldiçoando, pereça. Diz assim o capítulo 3, versículo 1. Depois disso, Jó abriu a boca, depois de terem passado os 7 dias ali, e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas. E Jó abre mesmo a sua caixa de ferramenta, para colocar para fora tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Ele havia perdido a paciência, ele já não aguentava mais esperar. Agora, ele já, apesar de não atribuir culpa alguma a Deus, mas ele já achava que havia sido um erro ele ter nascido, que ele não poderia mais continuar daquele jeito. Veja o versículo 23 aí a 25. Porque Deus dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água.
O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente quietação. Ele começa então a dizer: para que eu nasci? Se Deus havia bloqueado o meu caminho, se Ele havia escondido de mim aquilo que deveria acontecer, para que nascer? E nós começamos então a descobrir um outro Jó, dentro de toda aquela circunstância. Agora acompanhe comigo, vamos seguindo aí na sua Bíblia. Eu não sei se a sua Bíblia consegue a mesma tradução que a minha, mas se não for, você pode acompanhar na tela aqui atrás. Vamos lá para o capítulo 6, o versículo 4. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Jó começa a dizer: olha, Deus mirou a flecha dele para mim, envenenou-as e cravou em mim, e agora eu estou aqui pagando pato sem ter culpa. E aqui estavam os amigos de Jó tentando convencê-lo de que ele deveria se arrepender, de que ele teria feito alguma coisa errada, mas Jó tinha convicção no seu coração de que ele tinha caminhado em integridade diante de Deus, ele tinha caminhado de acordo com aquilo que a palavra de Deus exigia, e então ele dizia: não tem porquê, a questão não está em mim. Ele não conseguia entender por que é que Deus estava agindo daquele jeito com ele, e ele rasga o seu coração diante de Deus, ele rasga o seu coração diante dos seus amigos. Jó não economiza uma só ofensa a Deus, em relação à situação que ele não estava entendendo. Mas vamos seguir para nós desvendarmos isso. Vá lá para o capítulo 9 e o versículo 15, vamos lá do versículo 15 ao versículo 17. Ele diz o seguinte: embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe, poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Jó começa a dizer: não dá nem para eu reclamar, não dá nem para eu chamar ele para um juízo, que se ele falasse e eu quisesse responder, ele ia piorar as coisas para o meu lado. Parece que quanto mais eu falo, mais ferida aparece. Estava indignado, não conseguia entender. Veja o versículo 22 aí, do mesmo capítulo. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos juízes. Se não é ele, então quem é? Se não é ele, quem é então? Ele está dizendo, pela ignorância que ele tinha em relação à circunstância, que não fazia mais diferença entre o justo e o íntegro, que não fazia mais diferença porque o desespero que ele estava passando era tão grande, que fazia ele entender que Deus havia virado as costas para ele. E ele simplesmente abre os lábios e fala. Versículo 32, desse mesmo capítulo, ele diz: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Olha só, ele continua dizendo no 33, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós. Veja, ele está dizendo, eu preciso de alguém que seja o fiel da balança, fazendo o link com a pregação da semana passada, porque Deus não está sendo justo comigo. Se colocasse alguém para discernir, pegasse os meus argumentos e os argumentos dele, então daria para a gente fazer alguma coisa. Ele diz então no versículo 33, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, se alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assuste, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Um desafio, desafiando a Deus.
para que Deus pudesse vir, para que Deus pudesse falar com ele de acordo com aquilo que as circunstâncias estavam mostrando para ele. Capítulo 10, versículo 6, vamos passando mais rápido e depois a gente faz uma conclusão, porque se for falar de um por um, nós vamos muito tempo. Capítulo 10, versículo 6: pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que eu não sou culpado e que ninguém pode livrar-me, embora saibas que eu não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás voltar-te e destruir-me? Ele continua rasgando ali diante de Deus, rasgando e colocando realmente tudo aquilo que o seu coração estava produzindo como fala, como dor, porque muitas vezes nos momentos em que nós não entendemos as circunstâncias, é exatamente o que vem no nosso coração, apesar de nós não termos muitas vezes coragem de falar. Vamos continuando, versículo 20, do capítulo 10 ainda. Já estariam no fim os meus poucos dias? Ele faz uma pergunta, com os punhos voltados para os céus, creio eu. Ele faz uma pergunta: por acaso já está bom? Já está acabando meus dias? Então se afasta de mim um pouco. Ele continua dizendo: afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria. Falando isso com Deus. Então Jó, ele abre mesmo a sua caixa de ferramenta para com Deus, não como um homem paciente, mas como um homem sincero, como um homem que não temia falar o que precisava ser falado, ou o que ele estava sentindo. No versículo 13, no capítulo 13, nós vemos aqui uma fala interessante de Jó. Versículo 8, ele falando para os amigos dele, ele acusa os amigos dele de serem parciais diante de Deus. Ele diz: olha, vocês estão defendendo Deus, mas vocês estão sendo parciais, porque vocês não estão entendendo o meu lado. Eu estou dizendo para vocês que eu não cometi pecado algum. E ele acusa-os de serem parciais. Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Apesar daqueles amigos estarem defendendo Deus, dizendo que Deus era soberano e que o pecador era Jó, e que Jó não poderia falar como diz o mineiro, um trem daqueles, que Jó precisava realmente rever, que ele precisava se quebrantar, ele simplesmente diz: espera aí, eu sei do que eu estou falando. E ele os acusa de parcialidade. Vamos lá para o capítulo 19. Capítulo 19, versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele diz que Deus estava lhe negando justiça. Era isso que estava no seu coração. Era isso que estava levando ele era isso que a circunstância estava fazendo ele ver. Veja lá no versículo 22, ainda do capítulo 19. Porque vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Ele diz: Deus está me perseguindo, não tenho o que fazer, não há o que fazer. Caminhemos mais um pouquinho para o capítulo 27. Capítulo 27, vamos ler o versículo 2. Ele prossegue o discurso, no versículo 1, versículo 2 ele diz: pelo Deus vivo que me negou justiça. Prestem atenção, veja se isso é fala de alguém paciente. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, a minha língua não proferirá nada que seja falso,
nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais, até a morte. Ele batia o pé, ele sabia da sua condição, ele não entendia as circunstâncias, mas ele sabia, tinha um conhecimento de Deus, apesar de que um conhecimento superficial de Deus, mas ele tinha um conhecimento de Deus, ele sabia a extensão do poder de Deus, ele sabia a extensão do que Deus podia fazer, mas as circunstâncias que ele estava vivendo, ele não conseguia entender, e por esta causa, ele abre todo o seu arsenal, todo o seu ferramental contra Deus, para trazer essas falas. Ele diz que Deus havia negado justiça a ele. Agora veja versículo 31, capítulo 31, vamos ler o versículo 6 do capítulo 31. Ele diz: Deus me pese numa balança justa, ou Deus me pese em balança justa, e saberá que não tenho culpa. Ele está dizendo: Deus está sendo injusto comigo, o peso que ele está usando está errado. Não pode ser assim. Queridos, por que quando Deus vem falar a respeito daquelas circunstâncias, de todos aqueles diálogos, de tudo aquilo que ouvimos aqui, quando Deus vem falar sobre o que tinha acontecido, Deus absolutamente não fala nada dizendo que Jó havia pecado por falar aquelas coisas, mas pelo contrário, Deus vem e Deus fala para os amigos de Jó: olha, vocês precisam se arrepender, porque a forma que vocês falaram errado, vocês não falaram certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Não é um contraste? Ou será que é só eu que não consigo entender esse negócio? Ou não conseguia? Vejam só, capítulo 42, versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, conversou com Jó, teve um particular com Jó, disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Que contradição é essa no nosso entendimento, na nossa forma natural de ver o livro de Jó, na nossa forma natural de enxergar como é que nós devemos falar com Deus, como é que nós devemos nos postar diante de Deus, como é que uma pessoa que fala o que Jó falou, recebe de Deus uma palavra dizendo que ele falou certo. Como é que alguém que no meio das circunstâncias, ele acha Deus injusto, ele acusa as pessoas que estão falando do lado de Deus, de serem parciais, e ele diz que precisaria de alguém para poder mediar, para colocar a mão na cabeça de Deus, e colocar a mão na cabeça de Jó, para poder fazer uma mediação. Como é que Deus vem aqui no final e diz: vocês não falaram certo, como falou Jó? Como isso é possível? Se vocês olharem os diálogos ou os argumentos de Elifaz, de Bildade, de Zofar, até mesmo de Eliú, que é o último que falou ali, que falou para Jó: olha, cuidado, porque aquele que está diante de você é a perfeição no entendimento, na sabedoria. Por que isso pode acontecer? Porque o que Deus estava tratando na vida de Jó, e o que Ele quer tratar na sua vida e na minha vida, queridos, não é simplesmente uma questão de paciência, mas é uma questão de fidelidade. O tema central de Jó, no meu entender, é lealdade. Lealdade. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não se ofende com a nossa ignorância. Grave isso no seu coração.
Deus não se ofende com a nossa ignorância. Deus não se ofende com a nossa falta de conhecimento das circunstâncias, do que está acontecendo ao nosso redor. Se nós achamos que Deus está errado, se nós achamos que Ele deveria fazer diferente, se nós choramos e se nós não vemos nada, se nós achamos que não deveríamos nem ter nascido, ou se nós temos desejo de morrer, isso não ofende Deus. E não muda em nada o propósito dEle e a forma de Ele ver você. Desde que você não altere a sua lealdade em relação àquilo que você conhece e que você sabe do propósito dele para a sua vida. Porque a despeito de Jó abrir o seu coração e falar todas essas coisas, ele não deixou de perseverar. Ele não deixou de manter a sua confiança em Deus. Ele não abandonou a sua lealdade a Deus. O fato de ele não entender as circunstâncias, dele achar que Deus não estava nem fazendo certo, ele não achou que dava o direito dele de deixar, de confiar que Deus faria justiça no final. Por que então que Jó recebe uma palavra dessa? Porque o problema, queridos, não é se nós nos nossos devaneios, se nós na nossa falta de entendimento, na nossa falta de conhecimento, nós falamos coisas. Você não tem que deixar de falar diante de Deus, deixar de rasgar o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração, rasgue diante dele. Ele conhece de todas as formas, ele conhece. Não adianta nós ficarmos posando de bonzinhos, queridos, porque o que Deus requer de nós não é outra coisa senão que a nossa lealdade permaneça firme. É por isso que o termo lá de Tiago, capítulo 10, capítulo 5, versículo 11, ele vem falando exatamente, vocês viram em relação àquilo que é a vida de Jó, como ele perseverou. Sabe, queridos, depois que Deus havia falado essas coisas comigo a respeito de Jó, eu falei, mas tem que ter algum texto que fala sobre a paciência de Jó. Não é possível que esse povo tenha tirado essa questão da paciência e temos vivido esse tempo todo falando de paciência sem uma referência. Eu lembrei que tinha algum outro lugar na Bíblia que falava a respeito disso. E cheguei a Tiago. E quando eu olhei na Nova Versão Internacional, ele vem falando não de paciência, mas ele vem falando exatamente sobre perseverança. O problema não é você falar diante de Deus a sua dor, o seu desapontamento com Ele. O problema é você deixar de ser perseverante, você abandonar a sua lealdade ao Senhor. E eu vou mostrar para você agora o que é que fez com que Deus concluísse a sua fala com Jó, ou a sua fala naquela circunstância, dizendo que Jó havia falado exatamente o que precisava falar, que era abrir o seu coração, mas não abandonar de forma alguma a sua lealdade para com Deus. Voltemos um pouquinho lá no capítulo 13, no versículo 15, vamos ler agora algumas coisas, as quais de propósito eu pulei, para que nós pudéssemos entender, porque essas coisas desconectadas muitas vezes não nos fazem perceber muitas vezes. Mas vamos lá, capítulo 13, versículo 15. Mesmo depois que ele fala ali com os seus amigos, dizendo que os seus amigos estavam sendo parciais para o lado de Deus, mas ele fala assim no versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Ele diz, não importa se ele acabar comigo, não importa se eu vou defender o meu caminho e não vou ter sucesso, mas ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele, a minha confiança continuará nele, a minha lealdade ao Senhor não será desfeita. O problema não é nós falarmos, o problema é muitas vezes nós ficarmos calados e o nosso coração não ser leal ao Senhor, sermos desleais, como ministramos aqui sobre os guerreiros de Efraim. Vamos mais um pouquinho para o capítulo 16 e o versículo 19.
Vamos garimpar agora o que foi que fez com que Deus falasse isso a respeito de Jó. Capítulo 16, o versículo 19, diz o seguinte: saibam agora mesmo, a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correrem lágrimas dos meus olhos, Ele defenderá a causa do homem perante Deus, como defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas, e farei uma viagem sem retorno. Ele havia, apesar de falar tudo isso, ele tinha uma consciência, e ele fala a respeito de Cristo Jesus, que era o advogado dele. Ele tinha uma consciência que diante de Deus havia um advogado que defenderia a sua causa, e que era seu amigo. Então não tenha medo de abrir o seu coração, não tenha medo de rasgar o seu coração diante de Deus, mas não abandone de forma alguma aquilo que você já sabe. Não abandone a aliança que você fez com Ele, não abandone a lealdade que você prometeu e que você jurou para com Ele. Vamos ver no versículo 17, capítulo 17, versículo 9, ele diz o seguinte: mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Independente das circunstâncias, independente das dores, independente se você entende ou se você não entende, independente se as pessoas estão achando que você está blasfemando diante de Deus, mantenha os seus olhos em duas coisas. Primeiro, seja verdadeiro diante de Deus, rasgue o seu coração, não seja como Judas, que escondeu tudo e no final foi lá traí-lo. Você pode ser como Pedro, que rasgava o coração, falava, traiu, mas voltou atrás, se arrependeu e manteve a aliança que ele tinha com Deus. É disso que fala o livro de Jó, de um homem que não volta atrás, que sabia que os justos se manteriam firmes nos seus caminhos, e que aqueles de mão puras se tornariam cada vez mais fortes. É isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite, é para isso que Ele quer chamar a nossa atenção. Capítulo 19, versículo 25, é outro texto clássico a respeito das falas de Jó. Capítulo 25, capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer que ele sabe que o seu Redentor vive. Capítulo 19, vamos ler do 25 ao 27, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não o outro. Como anseia no meu peito o coração. Veja, queridos, o que ele vem trazendo, essa convicção, que no meio de tudo aquilo que ele estava falando, no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele sabia de uma coisa: ele poderia até morrer sem ver cumprido aquilo que ele achava que Deus faria na vida dele, mas ele tinha uma convicção: quando os olhos dele se fechassem aqui, eles se abririam na eternidade, e lá na eternidade ele entenderia todas as coisas. Ele sabia que a redenção dele viria, e ele não abre mão disso. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Ele dizia: no meu coração há um anseio, eu quero ver Deus, e eu sei que isso vai acontecer. Embora no momento ele não entendesse nada, ele preferisse não ter nascido, e é por isso que Deus olha e Ele simplesmente trata essa circunstância, levando em conta o compromisso de Jó, e não simplesmente as falas deles.
E que seja assim também na sua vida. Que seja assim nas nossas vidas. Lá no capítulo 42, quando nós vamos encerrar, depois que Deus fala com Jó, depois que Deus simplesmente responde ao clamor dele, se apresentando a ele, para que ele pudesse entender algumas coisas que ele não entendia. Deus sequer respondeu os questionamentos que ele tinha feito, mas foi o suficiente. Capítulo 42, versículo 2. Então Jó respondeu ao Senhor, diz o versículo 1: sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja o versículo 5 e o versículo 6. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Feche seus olhos. Eu não sei como está a sua vida nesse momento. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você tem passado esses dias. Como você tem visto a ação, os acontecimentos. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque essa pergunta foi Deus quem fez para Jó. E eu queria perguntar a você, capítulo 38, versículo 33, Deus faz uma pergunta para Jó: você conhece as leis dos céus? Você conhece as leis dos céus? É para isso que o Senhor nos chama a atenção nessa noite, para que aquilo que você conhece a respeito de Deus possa fazer com que você se mantenha firme, que a sua ignorância, que aquilo que você não sabe, aquilo que você não entende, você abra o seu coração diante de Deus, você fale, você não retenha a sua fala, mas que você também não volte atrás da sua fidelidade. O livro de Jó, o tema central de Jó é lealdade. É para nos ensinar que é possível ser leal, ainda quando se perde tudo. É possível ser fiel, é possível perseverar, é possível manter a característica de não nos desviarmos do nosso propósito, da nossa lealdade, mesmo diante dos maiores dilemas, sofrimentos, provações. É possível manter, e foi isso que Deus levou em conta e disse: olha, porque vocês falaram mal, vocês não falaram certo como o meu servo Jó. Por quê? Porque ele sabia, e ele dizia: ainda que ele me mate, é nele que eu vou esperar. O meu intercessor é meu amigo, os justos vão se manter firmes, o meu Redentor vive. Eu sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Jó reconhece: eu te conhecia de ouvir falar. No meio de toda essa circunstância, no meio de toda essa dor que você está vivendo, o Senhor te convida nessa noite para manter a tua fidelidade. Abra o seu coração, rasgue o seu coração, diga para Ele onde está doendo, diga para Ele onde está a sua dúvida. Sabe, queridos, não é pecado ter dúvida. Deus sequer leva em conta o problema da nossa ignorância, porque dúvida fala de ignorância. Nós termos dúvida sobre alguma coisa é porque nós não conhecemos sobre aquilo, não temos entendimento sobre aquilo. Agora, duvidar, aí é problema, porque duvidar diz respeito à falta de fé, já diz respeito de algo que nós sabemos, mas mesmo assim colocamos em dúvida. Isso é duvidar. Algo que eu conheço, mas mesmo assim eu duvido. E que aquilo que você sabe a respeito de Deus possa predominar em todos os momentos, fazendo com que você mantenha a sua fidelidade,
fazendo com que você mantenha o seu foco, mantenha a sua lealdade, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas estejam falando ao seu redor, a seu respeito. Rasga o seu coração diante de Deus. O seu intercessor está nos céus, Ele conhece exatamente quem é você, mas não abra mão da sua fidelidade, não abra mão da sua lealdade, não abra mão do seu compromisso com Deus. Faça como Jó fez: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E certamente com essa posição, com esse posicionamento que o livro de Jó nos ensina, você verá a Deus com os seus próprios olhos. É claro, pode ser que as circunstâncias não mudem aqui nessa vida, mas uma hora, como Jó cria, é a mesma forma como eu creio e convido você a crer nessa noite. Uma hora os nossos olhos vão se fechar, uma hora vai cessar o labor dessa vida, uma hora essa dor, esse sofrimento vai chegar ao fim, e nós abriremos os nossos olhos na eternidade. E o que vai fazer a diferença é se você se manteve leal à aliança ou não, se você se manteve fiel ou não. Por isso que nesses dias o seu coração possa realmente ser direcionado diante de Deus. O coração de Jó, as vontades, os desejos, os sentimentos, o levou a pensar tudo isso de Deus, a falar tudo isso de Deus, mas ele não arredou o pé na lealdade, na fidelidade e na confiança que ele tinha em relação ao cumprimento das promessas de Deus para a vida dele. Desafio você a ler novamente Jó. Sente-se, leia. É livro de você ler numa pegada só. E deixa o Espírito Santo continuar ministrando ao seu coração. Porque no meio de todo esse tempo de dor que nós temos vivido, no meio de todas essas circunstâncias, onde nós olhamos e parece que Deus está longe, parece que Deus nos abandonou, parece que nós não conseguimos perceber quando diz, da mesma forma que diz Jó, se eu me movo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, eu não o encontro, mas que você possa, independente ou a despeito de todas essas coisas, manter a sua fidelidade, manter os seus olhos nele e manter a sua esperança, porque o seu Redentor vive, o nosso Redentor vive, aleluia. Nós podemos dizer com segurança: eu sei que o meu Redentor vive, o meu advogado, o meu defensor está nos céus, e ele é meu amigo, ele é seu amigo. Não volte atrás, porque ele não retardará as promessas dele, mas cumprirá cada uma delas para a sua vida e para a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças nessa noite. O teu Espírito continue falando aos nossos corações, Pai. Fala-nos, revela-nos, faz-nos entender, Senhor, o profundo e o escondido. Continua falando ao coração dos meus irmãos, para que cada um possa entender, Senhor, que o Senhor não se ofende com a nossa ignorância, que a nossa fala, Senhor, não vai de forma alguma atrasar o teu propósito, mudar o teu propósito, ou fazer com que o Senhor vire o rosto para nós, não. O que faz com que isso aconteça, Senhor, é quando nós quebramos a aliança, mudamos, voltamos atrás e não mantemos a nossa lealdade. Mas o Senhor não se ofende com a nossa ignorância, e que nós possamos, Senhor, assim como Jó, rasgar mesmo o nosso coração, falar mesmo aquilo que está dentro de nós, mas não arredarmos o pé de que a nossa vida pertence a Ti, de que o nosso Redentor vive, de que ainda que venhamos a morrer, nós te veremos face a face e estaremos para sempre contigo, Pai. Deus, hoje nós temos um conhecimento muito maior do que o que Jó tinha. Hoje nós temos o teu filho, a segurança de que ele intercede por nós, a segurança de que ele estará conosco todos os dias, a segurança de que o Senhor está ao nosso lado, perto está o Senhor daqueles que o buscam, a segurança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Que os teus filhos se mantenham leais, que eles possam a cada dia voltarem os seus corações para a fidelidade ao Senhor e lembrarem-se, Deus,
de que nós não podemos voltar atrás, de que o justo manterá-se cada dia mais firme, fiel, e que nós vamos entender, Pai, que Ele realmente, Senhor, é o Deus que nos ama, que o Senhor é o Deus que está conosco, e que o Senhor transformará as nossas vidas, e que ainda que a nossa carne venha descer ao pó, os nossos olhos contemplarão a Tua majestade, estaremos face a face com o Senhor, e estaremos para sempre contigo, Pai. Por isso eu quero clamar pela vida de cada um dos meus irmãos, que nesse momento estão sofrendo, estão passando por dores, Deus, estão com esse sentimento de que as flechas do Senhor os atravessaram o fígado, Senhor, os atravessaram os rins, de que eles foram esquecidos pelo Senhor, que eles possam se lembrar nessa noite, que o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não se esquece dos seus, ainda que uma mãe se esqueça do filho que me amamenta, o Senhor não se esquece de nós, o Senhor nos tem gravado na palma das tuas mãos, e há um propósito para tudo aquilo que está acontecendo, que nós não voltemos atrás, que nenhum de nós voltemos atrás, Senhor, mas que mantenhamos a lealdade, que mantenhamos, Senhor, a perseverança, a fidelidade para contigo, porque certamente o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que cada um de nós, Senhor, nesses dias, possa te conhecer de uma maneira mais profunda, como Jó te conheceu, e podermos dizer: ah, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um neste momento, para que os seus olhos sejam abertos, para que eles não temam rasgar o coração na tua presença, mas para que também, Senhor, eles não voltem atrás, e não abandonem a fidelidade, e não negociem, Senhor, a lealdade que prometemos a Ti, através da aliança que fizemos em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardá-los nesse tempo, e que a Tua palavra, Senhor, possa formar um lastre, um arrimo, Senhor, um espeque, possa formar uma base sólida sobre a qual eles possam caminhar nessa escuridão desses dias, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, os seus estudos, que guarde a sua vida e a sua alma, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus em Cristo os abençoe. Está lançado aí o desafio. Faça mais uma leitura de Jó e permita que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz. Vá viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.